E aí pessoal, agora vamos para a parte 3 do vídeo. Eu cortei mais um pedaço de madeira aqui de 27 centímetros. E depois eu vou estar atualizando todo esse material na descrição do vídeo aí. Bom, o que eu fiz aqui? Como eu não tenho os tampões aqui do meu eixo, eu improvisei aqui e fiz a parte centralizada da minha resistência, que vai ficar aqui nessa região mais ou menos, tá? Coloquei aqui centralizado, fiz um furo aqui, ok? E eu vou colocar esse pedaço de madeira que eu acabei de cortar de 27 centímetros embaixo desse PVC, centralizado com esse furo. Até utilizar essa chave Allen aqui para manter o furo centralizado. Eu vou deixar um espaço, eu não vou deixar essa madeira encostada no PVC, eu vou dar um espaço descendo ela. Por quê? Porque quando o meu eixo trabalhar, a minha resistência ela vai andar. Então eu teria que fazer uma abertura na madeira. Então se eu descer a madeira, eu faço a abertura no próprio PVC, que é bem mais fácil. E aí eu vejo até onde a minha resistência vai, para eu trabalhar os ângulos no EVA, ok? O outro pedaço de 27 centímetros, eu fiz um esquadro com o de 12 centímetros, aquele pedaço lá do primeiro vídeo, tá? E 27 centímetros. Esse meu esquadro ele vai ficar nessa posição. Nessa posição aqui. Ok? Aí aqui, ó, eu consigo trabalhar um paralelo na medida que eu quiser, ó. Bem fininho. Ou então eu abro ele mais. Se ele for muito grande, então eu vou conseguir trabalhar um paralelo nele, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma madeira aqui de baixo para ficar como base, e depois aqui eu posso prender uma morsa, ele ficar fixo e não movimentar enquanto eu estiver cortando a peça. Se você tiver uma peça, né, se você trabalhar com peças grandes, com EVA, placas grandes, muito grandes, o que acontece? Você pode jogar uma base para cá, ó, que aí você trabalha com a peça no meio da mesa, que aí você consegue trabalhar ela, porque aqui o eixo vai atrapalhar você. Se você vier com uma peça aqui, pode atrapalhar. Então você pode colocar aqui, depois você vem trabalhando com o eixo nessa região, com os quadros, né? Bom, eu vou estar colocando essa parte aqui de baixo, como eu falei, tá? Aqueles dois pedacinhos de 2 centímetros, 5 por 2, né? Ele vai ficar nessa sequência. Aqui eu fiz o furo e eles vão encaixar aqui. 4 pregos para eu fixar esse pedacinho de madeira. E aqui no meio vai um parafuso. Como ela vai ficar na parte de baixo, é onde eu vou prender a minha resistência na parte de baixo. Depois ela vai vir ficar presa na parte de cima. Essa parte de cima eu vou ver se consigo colocar ela móvel, porque se eu tiver alguma peça que eu tenho que fazer um círculo por dentro e eu não possa cortar ela até chegar ao círculo, o que eu faço? Eu venho aqui, tiro a minha resistência, faço um furo lá na minha peça, né, no meu EVA, coloco a resistência ali dentro, prendo ela novamente aqui e faço o que eu tenho que fazer ali. Depois é só esperar ela esfriar, desconecto aqui de novo e continuo fazendo um corte na minha peça que não necessitar de um trabalho dentro da área ali, ok? Então eu vou estar fazendo essa parte aqui. Essa parte de baixo, o que eu fiz? Como eu vou estar colocando esse esquadro, eu preguei essa madeira sobreposta. Essa madeira de baixo ela vai ficar assim sobressalente mesmo, porque o que acontece?
que eu vou fazer aqui? Vai ficar dessa forma. Eu vou vir com a madeira aqui por baixo, vou alinhar direitinho aqui, vou marcar com a caneta e depois eu vou fixar essa madeira aqui. Depois que eu fixar essa madeira, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, que vai ser a base para eu estar prendendo o meu esquadro, ok? A madeira de baixo, lá do centro, também de 27 centímetros, que eu vou estar colocando esses dois pedacinhos de madeira, ela também vai ficar mais ou menos nessa altura, ela não vai encostar no PVC. Vou deixar ela um pouco abaixo, para aqui, para a minha resistência ir trabalhando aqui no próprio PVC. Se eu encostar ela aqui, eu vou ter que deixar ela trabalhando na minha madeira. Só que para furar isso aqui vai dar um trabalho. Essa madeira é meio chatinha, ela racha fácil. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou estar fazendo aqui essa primeira parte e vou estar mostrando como é que vai ficar. Depois disso, talvez tenha a quarta parte do vídeo, porque eu ainda não consegui material, como foi final de semana, o comércio fechou cedo, enfim. Que tem um sistema também, um circuito para eu trabalhar regular essa minha resistência, tá? Um pedalzinho também para você ligar e desligar ela, para não deixar ligada direto. Vai ser a última parte dessa mesa, mas ela já está praticamente pronta. Aqui, se eu quisesse colocar uma fonte 12 volts direto, já estava pronta, tá? Mas eu encontrei um sistema onde eu possa estar regulando essa minha resistência. Então eu vou também deixar esse circuito na descrição do vídeo, já pronto para você imprimir. Se você de repente já mexe com PCB, fabricação de circuito, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, já no formato, para você só passar para a placa de circuito, tá? Mas eu vou dar continuidade ao vídeo, vai ser a quarta e última parte. E depois eu vou só dar um acabamento na mesa, pintar ela, enfim. E, é claro, fazer os testes com os materiais aí de cortes, beleza? Bom, alinhei aqui meus quadros com a madeira, tá? Ó. Agora eu vou tirar essa madeira e vou fazer uns furos, uns 4, 6 furos, para eu estar pregando essa madeira aqui, ela ficar fixa. Eu vou estar utilizando a furadeira, por quê? Porque o prego aqui ele vai rachar essa madeira fácil, ela é muito fina, racha muito fácil. Então se você tiver com uma madeira aí desse tipo também, procura utilizar sempre a furadeira para fazer o furo principal. E depois você coloca um prego pequeno de preferência, igual que eu estou utilizando aqui, ó. Primeiro eu furei essa parte da madeira e depois eu vim com o prego, ainda deu uma rachadinha aqui para fora. Então eu vou fixar essa parte aqui, depois eu vou estar vindo fixando, ó, aquela parte lá do eixo nessa posição aqui, ó, atrás dela. Só que eu não vou encostar, como eu já disse, ó, não vou encostar ela lá. Eu vou deixar um espaço. Essa madeira aqui, ela tem 1 centímetro de altura. O que eu fiz? Eu coloquei essa outra aqui que eu estou fixando em cima, coloquei ela embaixo e deixei um espaço de uma madeira para outra. Então ela está com 1 centímetro aqui de altura. Onde eu também vou fazer o mesmo processo. Eu já marquei onde eu vou furar. Ok? Aqui, ó. Fiz uma marcação aqui. Pode ver que tem uma madeira por baixo. E depois uma outra madeira. Então eu deixei um espaço de uma madeira. 1 centímetro, mais ou menos. Para a colocação do eixo. Aquela partezinha dos 5 por 2 vai ficar assim, ó. Esse parafuso ele vai ficar para fixar a minha resistência
E eu aqui nessa parte de baixo eu fazia toda a ligação dela. Ok? Fiz aqui os furos. 4 furos. Agora é só fixar essa parte. Se você quiser, ao invés de você pregar, você pode fazer também ela fixa com um pezinho aqui, ó. Cortar aqui como se fosse uma prateleira. Cortar em diagonal ali, né? Vou colocar aqui para você entender mais ou menos como é que ficaria, ó. Desta forma. Serra na diagonal ali, como se fosse aquela sombra ali mesmo, fazendo meia pirâmide ali. Aí você poderia colar com cola de madeira, alguma coisa desse tipo. Também dá certo. Mas como eu não tenho a cola de madeira, que eu fui ver, tinha um pouco ela endureceu, não dá para aproveitar nada. Eu vou ter que fixar com o prego mesmo. Bom, falar em cola, eu aproveitei e peguei o Super Bonder aqui e fixei a madeira aqui antes de eu pregar, só para verificar se ficou tudo certinho. Então aqui os quadros tá certinho, tá correndo para um lado e para o outro. Agora eu vou fazer a fixação com prego. Apesar de o Super Bonder ficou bem fixo aqui, ficou bem rígido, mas para garantir que fique um serviço bom, eu vou colocar pelo menos uns 4 preguinhos ali. Prontinho. O suporte dos quadros já está pronto. E é assim que vai ficar. Ó. Se eu quiser uma medida bem pequena, bem fininha, só colocar os quadros ali no ponto. Faço a minha resistência. Se eu quiser uma parte maior, melhorou o foco aqui, ó. Olha só. Então eu consigo fazer um corte paralelo perfeito do tamanho que eu desejar. Então aqui eu fico com os quadros aqui em cima, com o ângulo lá embaixo. Aliás, com os quadros aqui embaixo e o ângulo lá em cima. Se eu quiser fazer uma angulação, só mexer o eixo em cima. Se eu quiser fazer uma parte, um corte paralelo, né? Igual o nosso amigo aí estava buscando um estilete aí para cortar e tal, eu também consigo, seja qual for o tamanho que eu queira fazer. Isso vai depender da mesa que você fazer, né? Essa mesa aqui é 30 por 40, então uma mesa grande também você tem uma maior possibilidade aí de trabalhar. Isso aqui como é uma mesa só para teste mesmo, então já quebra um galho, ao invés de você fazer tudo no estilete, né? O estilete ele não deixa muito detalhes, deixa muita falha e muitos detalhes você não consegue fazer. Espero que essa mesa eu consiga fazer bastante detalhes rápido, né? Porque às vezes faz com estilete, o estilete fica cego, você tem que trocar a lâmina, enfim. Agora eu vou fazer a fixação da madeira lá do meu eixo, aquela parte de baixo, para finalizar esse vídeo. Bom, já fiz aqui o furo na lateral. Agora só eu vou colocar aqui uma chave Allen para auxiliar no alinhamento do eixo quando eu pregar essa minha madeira lá embaixo. Eu já ia esquecendo aqui, ó, antes de fixar essa parte de baixo, eu vou ter que fixar esses 2 pedacinhos de madeira aqui, ó, centralizando ali o furo para eu poder prender ali. Então eu vou primeiramente prender essas 2 partes aqui, depois eu coloco ela lá com o meu eixo. Eu coloco uma chavezinha aqui só para manter o eixo centralizado e coloco o prego na lateral para travar. Então aqui eu coloquei as 2 madeirinhas aqui em cima.
marquei e fiz os 2 pontinhos onde eu vou fazer o furo. O detalhe dessa madeira que eu não mostrei para vocês, ó. Eu centralizei o furo aqui no meio e fiz 2 furos aqui, ó, bem próximo do finalzinho dela, tá? Para que isso? Para eu colocar esse parafuso aqui, ele ficar próximo, eu poder prender a minha resistência com facilidade. Se ela ficasse muito lá embaixo, fica ruim, então ela vai ficar ali em cima, logo ali em cima. Então eu consigo colocar minha resistência ali, passei ela pelo parafuso e travo o parafuso do outro lado. Se ela ficar muito lá embaixo, como o espaço é pequeno ali dentro, ó, eu não consigo acertar o buraco. Então é bom você fazer o furo bem próximo da pontinha aqui em cima, ok? Vou estar fazendo o furo aqui para estar colocando essa última parte na bancada e ela vai estar finalizada para a próxima parte, que vai ser o circuito, a montagem da resistência. Bom pessoal, arrumei um método aqui para fazer o alinhamento e não errar o furo. Coloquei aqui Super Bonder e vou estar colando a madeira em cima. Dessa forma, quando eu começar a furar, o prego não desloca ela e sai fora do furo, ok? Para facilitar a conexão aí. Bom, assim que vai ficar o parafuso. Depois eu vou colocar um parafuso um pouco menor aqui, esse aqui está muito grande. Então fixei aqui com Super Bonder. Agora eu vou colocar os preguinhos aqui para estar colocando alinhado com o eixo. Então é isso aí, pessoal. Bom pessoal, a fixação aqui dessa última parte que eu vou estar fazendo com palito de churrasco, porque não deu muito certo. Chegou a rachar um pouquinho aqui essa madeirinha, apesar de que ela ser pequena. Mas para evitar que aconteça isso aqui, eu vou colocar um furo aqui, vou pingar a cola alta Durepox aqui, Super Bonder, dentro desse furo. E depois eu venho com um palito de churrasco e coloco ali para fixar. Bom pessoal, fiz a fixação com palito de churrasco mesmo, ficou bem firme. Agora vou só serrar isso aqui. O meu eixo ali ficou certinho, ficou alinhado certinho. E é isso aí. Essa primeira parte agora está terminado. Agora vai vir a parte do circuito e a finalização com a ligação da resistência, da fonte 12 volts. E é isso aí. É assim que ficou a nossa mesa para corte. TNT, EVA, isopor, enfim. Isso aí. Qualquer dúvida é só deixar aí no comentário. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí todos os materiais utilizados aqui. No próximo vídeo eu vou estar deixando também o circuito que eu vou estar utilizando para fazer a regulagem da resistência. Os componentes de ligação também. Eu vou estar utilizando uma fonte que eu sempre uso em outros circuitos. Então eu vou ter que colocar uma conexão para eu ligar, ao invés de conectar a fonte direto nela. Que essa fonte eu não posso deixar única para essa mesa. Então eu vou mostrar os próximos vídeos quais os componentes que vão faltar. Como amanhã o comércio já vai estar normal, eu vou estar indo atrás das outras peças que faltam para finalizar